Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Tribuna no Enem. Eu sou a Ana Carolina Carnelli, repórter multimídia da Rede Tribuna. Aqui você acompanha uma série de entrevistas com professores que vão te ajudar a se preparar para o Enem 2025. Além disso, todas as terças e quintas, o jornal A Tribuna publica simulados, com questões de anos anteriores, para te ajudar a se preparar nesta reta final. Você sabia que existem dicas de ouro que podem te salvar na hora do Enem? Então vem comigo que hoje nós vamos conversar com a professora Jamine Dylan, que é professora de Biologia do Madam. Bem-vinda, professora. Obrigada. Existe alguma dica de ouro que você dá para os alunos se salvarem assim na hora da prova? Falando da prova de Biologia, né, minha área está dentro das Ciências da Natureza, junto com Química e Física. A dica de ouro que eu dou para Biologia é que ela é uma prova mais tranquila dentro desse conjunto, e ela requer calma. Ela é uma prova muito visual, então sempre com alguma tabela, gráfico, algum esquema. E se o aluno prestar atenção no enunciado, nesse gráfico, ele consegue responder a questão. Lógico que esse aluno precisa de ter uma base desse conteúdo, mas acho que é a dica. Lembrando também que o Enem, ele sempre gosta muito de alinhar, né, meio ambiente com sociedade. Então, entender que aplicar a biologia no cotidiano, no nosso dia a dia, também é uma prática. E o aluno que estuda biologia, já com esse viés, ele já está saindo na frente também. E baseado, então, nessas questões dos anos anteriores, né, o que os alunos podem esperar, no geral, da prova de biologia? Então, a prova do Enem tem mudado nos últimos anos, mas ela já tem adquirido um formato, e um dos carros-chefes aí que a gente pode esperar é a ecologia. A ecologia é a que tem aparecido em maior quantidade de questões, trazendo cadeias, teias, ciclos biogeoquímicos, poluição ambiental. Então, a ecologia, com certeza, é um carro-chefe, já que os alunos podem esperar. E desses temas, assim, como você disse, ecologia, fisiologia, genética, costumam cair muito, né? Existe algum macete que você fale, assim, para os seus alunos que é bom ter ali como uma carta na manga? Eu acho que o macete seria o seguinte: entender, como a gente falou, o formato da prova. Então, o que mais cai na biologia? Ecologia, seguida da fisiologia humana, que está sempre alinhada à saúde. Então, ficar atento em ciclos de doenças, né? A gente falou muito de Covid, a dengue está em alta, muita coisa está relacionada ao sistema imunológico. A citologia, apesar de terem muitas organelas, funções, não é questão de saber o nome dela, né? O macete é você entender mais ou menos o funcionamento disso tudo. Aparecido muito hormônios também. E aí, por último, eu acho que o entender que a genética, ela não tem sido mais cobrada de maneira tão clássica, mas muito alinhada à biotecnologia. E a biotecnologia está um assunto muito em alta e acaba até trazendo a geografia junto com a biologia. Então, por isso que a gente falou antes, né? Alinhar a biologia, esse estudo com o dia a dia, com o cotidiano, acho que é um macete muito bom para o aluno fazer uma boa prova. Como a gente conversou, a biotecnologia também está ligada a assuntos atuais como a inteligência artificial, Sim. né? Então, como é que a inteligência artificial ela é aplicada, assim, no dia a dia, tanto de um aluno que está estudando para a prova e talvez, assim, para fazer uma faculdade de biologia, mas como para um profissional da biologia já? A inteligência artificial está muito em alta, a gente fala muito disso, muitas pessoas ainda não entenderam que é uma ferramenta, ela veio para alinhar. Lógico que pessoas esperam que ela faça alguma coisa por você, né? Mas aquele que vai entender o que ela pode te proporcionar, sai na frente. A inteligência artificial, ela está alinhada assim, com a prova de biologia, porque como a gente falou, a biotecnologia, ela tem como base todo esse arcabouço da inteligência artificial, desenvolvimento de moléculas, medicações, análises enormes que antes demorava dias para serem feitas, hoje são feitas em pouco tempo. Então, acredito que dentro da biotecnologia pode aparecer perguntas trazendo essas informações e, como você falou, o aluno pode estar usando disso no dia a dia para otimizar os estudos dele também. E dentro disso que a gente já falou, são normalmente 15 questões que caem de biologia no geral, né? O aluno, ele pode esperar algumas matérias, algumas questões mais difíceis, algumas questões mais fáceis. Existe um medo que eles acertem uma mais fácil e errem a mais difícil? O grande mito, né?
sobre as questões de como que o Enem é pontuado. A gente até conversou um pouquinho antes, né, sobre isso. Existe aí o mito de, eu não posso errar uma questão fácil que vai me cortar uma difícil. Não é muito bem assim. Eu acho que o aluno também não teria que estar se preocupando tanto com essa questão da pontuação, senão ele já vai com mais uma carga para a prova. Mas existe, né, a teoria aí de resposta ao item. E acontece sim, né? Mas é uma maneira de tentar driblar aqueles indivíduos que estão só chutando a questão. Então, existe uma relação entre as suas questões difíceis e as fáceis, mas a prova, assim, ela é bem distribuída, não só dentro da biologia, mas ciências da natureza como um todo. Então, acho que a dica de ouro nessa parte é: vai com calma, você trabalhou o ano inteiro, você estudou, então se preocupe em fazer sua prova, não deixe de responder nada, faça da melhor maneira possível, que vai dar certo. Tanto é que está faltando um pouco menos de um mês, né, para a prova. O que os alunos podem fazer, assim, nessa reta final, que é mais importante? Então, eu acredito que nessa reta final é muito importante fazer questões, principalmente dos Enems passados, para você entendendo o que a prova quer. O Enem também, ele está trazendo umas diferenças, umas mudanças bem sutis, né? Antes era uma prova muito longa, os enunciados estão vindo um pouco menores. É uma prova que está ficando cada vez mais visual, como eu falei, muito gráfico, muita tabela. Então, acho que nesse momento é treinar isso, né? A interpretação, essa aplicabilidade, não ver conteúdo novo, né? Fazer teste mesmo de questões, ficar mais tranquilo, se hidratar bem, descansar também, porque é uma prova longa. Sim. Então, tem que chegar na prova bem. A biologia não é uma matéria que tem muitas questões que trazem alguma coisa que você precisa decorar, né? Não existe alguma fórmula que você precisaria decorar. Mas existe algum macetinho, alguma paródia? A gente vê muito em cursinho isso, né? Que os alunos normalmente usam para biologia, que pode realmente ajudar na hora da prova? Sim, existem. Existem porque, às vezes, tem conjuntos de nomes inteiros dentro de um processo. Aí, às vezes, você aplica numa frase para lembrar desses nomes. É muito comum. Mas dentro do Enem, eu acho que isso não cabe tanto, porque o Enem não está tão preocupado se você sabe o nome específico das coisas. E aí que vem a grande diferença dessa prova, né? Às vezes, alunos que se preparam muito bem, se deparam, falam, a prova é fácil. Não, ela não é fácil, ela é uma prova que ela quer do seu conhecimento, ela quer a sua aplicabilidade. Então, eu acho que você entender um contexto geral, você tem que ter base, sim, do conteúdo, mas ela não vai perguntar nomes específicos, ela vai perguntar normalmente o que você está entendendo daquela situação. A prova de biologia em específico, ela cobra muito mais essa interpretabilidade e a aplicabilidade de alguma coisa da biologia no cotidiano. Eu acho que o segredo maior está aí. E isso pode até ajudar alunos que têm uma certa dificuldade com os conteúdos de biologia, né? Com essa interdisciplinariedade. Isso. Existe algum bicho de 7 cabeças que os alunos normalmente têm mais medo para estudar, para levar para a prova? Existe. A genética mesmo em si é uma coisa que os meninos têm uma grande preocupação, até porque ela traz muita conta normalmente, mas como eu falei, ela não tem aparecido com esse peso, ela tem aparecido muito mais a genética moderna do que a clássica, ou seja, a engenharia genética, alinhada à biotecnologia, mas a prova do Enem sempre traz umas surpresinhas, né? Então, já aconteceu de um ano cair uma questão de circulação neofetal relacionada com vertebrados. Há pouco tempo mesmo caiu um gráfico de respiração celular, mas o menino não tinha que saber esses nomes todos, mas ele tinha que entender que aquilo ali era respiração celular. Dentro de genética, já caiu genética de populações, é um assunto que os meninos têm medo. Então, sempre aparece, sim, um conteúdozinho que dá medo, que às vezes não é tão comum na prova, mas é uma questãozinha só, dentro dessas 15 daí. E dentro da prova, então a biologia é dentro do caderno de ciências e tecnologias, né? Ciência da natureza. Ciência da natureza e ciências tecnologias. Existe alguma ordem, assim? A gente conversou aqui um pouco, normalmente física é um pouco mais pesado para os alunos, né? No geral. Existe alguma ordem que pode ajudar nessa diminuição da dificuldade para fazer a prova? A química, às vezes, pode ser pesada também, e a biologia é um respiro? Então, aí é legal você falar disso, porque eu acho que a estratégia de prova, então os meninos vêm fazendo simulados ao longo do ano, ressaltar que a importância de fazer simulado, o simulado não é nem só para você testar o conhecimento, é para você testar esse tempo de prova, é para você ver qual é a melhor maneira de você fazer sua prova, como você ficar mais confortável. Se eu estivesse lá fazendo a prova, eu começaria
pela frente que mais me deixa à vontade, que eu tô mais segura. Então, no meu caso, a biologia. Porque acho que você fazendo algo que você domina, você vai relaxando, você vai ficando mais confiante. Então, eu não começaria pelo mais difícil para mim, né? Então, vai ser para cada um. Eu também queria saber se existe outra dica, assim, que você quisesse dar para os seus alunos, que você acha importante nessa reta final, principalmente. Eu acho que prestar muita atenção no que a gente falou sobre a biologia no dia a dia, né? Então, nessa reta final, fazer questões, ou se tiver que revisar algum conteúdo que você já conheça, eu aposto muito na ecologia, e voltada para essas questões sociais, ambientais, muito relacionada a esse socioambiental. E dentro da fisiologia, a gente está ouvindo falar muito de alimentação e saúde, de exercício físico e saúde. Isso tem aparecido em outras provas, né, de vestibulares próprios. Então, quando a gente fala de hormônios, alimentação e saúde física, imunologia. Então, essas questões bem atuais. O Enem está sendo uma prova muito atual. Então, acho que a dica nesse momento de ouro seria focar mais nesses conteúdos que têm se mostrado muito mais presente nas provas nos últimos anos. E sempre revisar as provas dos anos passados, Perfeito, certo? anteriores. E numa escala de prioridade, né, como a gente falou, ecologia, fisiologia humana alinhada à saúde, aí a gente vê citologia e terminando aí com a genética, mas mais voltada para engenharia genética e biotecnologia. Então tá ótimo, professora. Acho que falamos de tudo. Ai, que bom. Espero Muito ter obrigada ajudado. pela Obrigada participação. Você, Ana Carolina. Obrigada. Gostou desse conteúdo? No nosso portal Tribuna Online e no nosso canal do YouTube tem muito mais. Então deixa aqui embaixo o seu joinha e compartilha esse vídeo com um amigo que também precisa dessas dicas para se dar bem no Enem.